A dor nas articulações costuma chegar de forma lenta, muitas vezes ignorada, mas vai limitando movimentos e minando a qualidade de vida, especialmente com o passar dos anos. Ela chega como um visitante silencioso que se instala sem pedir licença. No começo, é apenas um incômodo leve ao levantar da cama ou ao subir escadas. Mas com o passar dos dias, semanas e meses, ela vai se intensificando, roubando pequenos pedaços da liberdade de movimento. Essa dor constante, muitas vezes ignorada ou tratada apenas com medicamentos paliativos, tem raízes profundas, e entender sua origem é o primeiro passo para eliminá-la de forma natural e eficaz. Nosso corpo fala, e a dor nas articulações é um dos gritos mais claros de que algo não está funcionando como deveria. O desgaste da cartilagem, o acúmulo de toxinas, a inflamação silenciosa que cresce por dentro e os hábitos alimentares inadequados são apenas alguns dos vilões que, sem percebermos, nos empurram para um ciclo de dor e limitação. Mas há algo que muitos desconhecem. Nosso organismo possui uma capacidade extraordinária de regeneração quando é tratado com os elementos certos. É justamente aí que o segredo natural entra em cena. Escondido na simplicidade dos ingredientes que a natureza nos oferece, existe um composto poderoso que, se aplicado com disciplina e da forma correta, pode transformar a dor em alívio, o desconforto em liberdade. Não se trata de milagre, mas de ciência natural, de respeitar os ritmos do corpo e oferecer a ele aquilo que realmente precisa para se curar. Este segredo natural vem sendo passado por gerações, muitas vezes ignorado pela medicina tradicional, mas reconhecido por culturas que valorizam a sabedoria do corpo e o poder das plantas. O que poucos imaginam é que, em apenas 5 dias, é possível perceber mudanças significativas. A rigidez ao acordar diminui, os estalos ao movimentar os joelhos ficam menos frequentes, e até mesmo a leveza ao caminhar retorna, como um sopro de juventude. A chave está em ativar o processo de desinflamação, nutrir as articulações com substâncias regeneradoras e, acima de tudo, eliminar os excessos que sobrecarregam o organismo. Hoje, começamos essa jornada revelando esse caminho, não de promessas milagrosas, mas de uma escolha consciente por um alívio real e duradouro. O ciclo invisível da inflamação nas articulações que começa com o processo inflamatório atua silenciosamente dentro do corpo e como hábitos comuns o alimentam, sem que a pessoa perceba. Ele é um inimigo silencioso que age dentro do nosso corpo, alimentado diariamente por hábitos que parecem inofensivos. Esse inimigo se chama inflamação crônica. Diferente daquela inflamação aguda, que surge quando torcemos o tornozelo ou cortamos o dedo, o tipo que ataca as articulações de forma constante é sorrateiro. Ele não provoca febre nem inchaço visível imediato. Em vez disso, se instala devagar, comprometendo cartilagens, tendões e até a lubrificação das juntas, gerando dor, rigidez e desconforto. Esse processo inflamatório crônico é como um incêndio de pequenas proporções que nunca é apagado, e que, com o tempo, destrói tudo ao redor. O mais assustador é que, muitas vezes, ele é alimentado pelas nossas escolhas diárias. O excesso de açúcar refinado, o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, gorduras trans, o sedentarismo e até noites mal dormidas são combustível para essa chama invisível. Sem perceber, damos ao corpo tudo o que ele não precisa, e tiramos exatamente o que ele mais precisa para se manter saudável. E quando as articulações começam a doer, achamos que a causa é apenas a idade ou o desgaste natural do tempo. Mas a verdade é que muitas dessas dores são construídas pouco a pouco por um ciclo invisível de agressão interna. Imagine, por exemplo, uma dieta rica em pães brancos, refrigerantes e frituras. Esses alimentos elevam a glicose no sangue, geram picos de insulina e desencadeiam uma cascata inflamatória que atinge diretamente os tecidos articulares. Ao mesmo tempo, a falta de nutrientes anti-inflamatórios como ômega 3, magnésio, vitaminas do complexo B e compostos presentes em ervas naturais impede que o corpo combata essa agressão. E é assim que o ciclo se repete, dia após dia, sem que percebamos. Quando finalmente sentimos dor, o processo já está instalado há muito tempo. Romper esse ciclo exige consciência e ação. É preciso enxergar além do sintoma e entender que cada escolha alimentar, cada noite mal dormida, cada copo de água não tomado está contribuindo para essa batalha silenciosa. A boa notícia é que, ao mudar o que colocamos no prato e ao aplicar certos cuidados naturais, o corpo responde rapidamente. Ele quer se curar. Ele sabe como se curar. Só precisa que paremos de jogar lenha nessa fogueira interna e comecemos a oferecer o que realmente pode apagar o incêndio da inflamação. Quando a dor nas articulações se torna insuportável, a primeira reação de muitos é buscar alívio imediato. E é aí que entram os tratamentos convencionais,
especialmente os analgésicos e anti-inflamatórios sintéticos. Essas substâncias, geralmente em forma de comprimidos, pomadas ou injeções, oferecem um alívio rápido, quase milagroso. A dor diminui, a mobilidade melhora temporariamente, e parece que tudo voltou ao normal. Mas essa sensação é uma ilusão. O que essas medicações fazem é mascarar o sintoma, silenciar o grito do corpo, sem jamais tocar na raiz do problema. A inflamação persiste, o desgaste articular continua, e o organismo segue seu processo de deterioração invisível. A cada dose, criamos uma falsa sensação de segurança, como se a dor controlada fosse sinal de cura. No entanto, é justamente essa lógica que aprisiona milhares de pessoas em um ciclo de dependência. Ao invés de procurar a origem da dor, seguimos empurrando o problema com a barriga, confiando em pílulas que aliviam hoje, mas cobram seu preço amanhã. E esse preço pode ser alto. Anti-inflamatórios não esteroides, por exemplo, estão associados a uma série de efeitos colaterais quando usados por longos períodos: lesões gástricas, sangramentos, pressão alta, sobrecarga hepática e até problemas renais. Em muitos casos, o remédio que alivia a dor nas articulações passa a gerar outros problemas de saúde, exigindo novos medicamentos, e assim, o ciclo se expande. É como tapar um buraco abrindo outro. Além disso, poucos se dão conta de que, ao eliminar artificialmente a dor, estamos impedindo que o corpo nos alerte de que algo precisa ser tratado. A dor, por mais incômoda que seja, é uma linguagem de emergência. Silenciá-la sem buscar sua causa é como desligar o alarme de incêndio enquanto o fogo ainda queima. Por isso, é essencial enxergar além da farmácia. Os tratamentos convencionais podem ter seu valor em situações agudas, mas jamais devem ser a única estratégia em casos crônicos. A verdadeira solução está em tratar a origem da inflamação, nutrir os tecidos lesionados, eliminar toxinas acumuladas e fortalecer o sistema imunológico. E tudo isso é possível com o uso correto de elementos naturais, aliados à mudança de hábitos. Quando compreendemos que o corpo possui mecanismos de regeneração, e que a dor é um pedido de ajuda, começamos a trilhar um caminho diferente, um caminho de cura verdadeira, que não se encontra nas prateleiras das drogarias, mas sim na sabedoria da natureza e na inteligência do próprio organismo. Em meio à corrida desenfreada da medicina moderna por soluções rápidas e industrializadas, uma descoberta antiga, poderosa e natural foi deixada de lado. Um composto presente em uma das plantas mais respeitadas pela medicina tradicional, a cúrcuma. Sim, aquele pó dourado, também conhecido como açafrão da terra, não é apenas um tempero exótico. Ele é uma verdadeira farmácia natural. Dentro dele se encontra a curcumina, um princípio ativo com propriedades anti-inflamatórias potentes, amplamente estudado e validado por pesquisas científicas em todo o mundo. O que a ciência confirma hoje, as tradições orientais já sabiam há milênios. A curcumina atua diretamente nos mediadores inflamatórios do corpo, reduzindo a inflamação de forma natural, sem os efeitos colaterais dos medicamentos sintéticos. E o mais impressionante, ela começa a agir em poucos dias, promovendo alívio real e duradouro da dor nas articulações. Mas a cúrcuma não está sozinha nesse arsenal natural. Outro ingrediente tão poderoso quanto, muitas vezes ignorado no cotidiano, é o óleo de copaíba, uma resina retirada de árvores amazônicas, conhecida por sua ação regeneradora e anti-inflamatória. O óleo de copaíba contém beta-cariofileno, um composto que interage diretamente com os receptores do sistema endocannabinoide do corpo humano, modulando a dor e a inflamação com precisão. Enquanto os remédios convencionais inibem os sintomas de forma forçada, o óleo de copaíba age como um regulador natural, restaurando o equilíbrio perdido pelas agressões diárias, pelo desgaste articular e pela inflamação crônica. E há ainda o gengibre, essa raiz de sabor marcante, rica em gingerol, outro composto anti-inflamatório poderoso que atua de forma semelhante aos anti-inflamatórios não esteroides, mas sem os danos colaterais. O gengibre melhora a circulação, reduz a rigidez matinal e potencializa a regeneração das articulações inflamadas. O segredo está em usar esses elementos da forma correta, na dosagem certa e com constância. O corpo responde rápido quando recebe o que precisa. Em apenas 5 dias, muitas pessoas relatam redução significativa da dor, aumento na flexibilidade e retorno da liberdade de movimento que antes parecia perdida. Esses compostos naturais não apenas tratam os sintomas, mas agem na raiz do problema: a inflamação crônica silenciosa. Eles limpam, desintoxicam e restauram. A natureza oferece gratuitamente aquilo que muitos gastam fortunas tentando encontrar em laboratórios. O que falta é conhecimento e confiança nesse poder silencioso, mas eficaz.
Retomar o uso dessas substâncias não é apenas uma questão de saúde, é um resgate da sabedoria esquecida. Uma reconexão com o que há de mais puro e eficiente para curar o corpo, a própria natureza. Agora que você conhece os compostos naturais com real poder anti-inflamatório, chegou o momento de aprender como preparar e aplicar esse tratamento diretamente em casa, de forma simples, segura e eficaz. A grande vantagem dos métodos naturais é justamente essa. Eles são acessíveis, não exigem equipamentos sofisticados nem substâncias químicas agressivas. Mas atenção, o segredo está na forma correta de preparar e aplicar, respeitando as proporções e o tempo de uso para obter resultados reais em poucos dias. Vamos começar com a cúrcuma, que será a base da mistura. Em um recipiente de vidro limpo, adicione uma colher de sopa de cúrcuma em pó de boa qualidade, de preferência orgânica. Em seguida, adicione uma colher de chá de óleo de girassol extra virgem. Esse óleo ajuda na absorção da curcumina, já que ela é lipossolúvel. Misture bem até formar uma pasta uniforme. Se quiser potencializar o efeito, você pode acrescentar algumas gotas de óleo essencial de gengibre ou de copaíba. O óleo de copaíba, por exemplo, pode ser incluído na mistura com 3 a 5 gotas, nunca mais do que isso. Já o óleo de gengibre, com 2 a 3 gotas, é suficiente para ativar o fluxo sanguíneo na região inflamada. Com a pasta pronta, aplique diretamente sobre a articulação dolorida. Pode ser nos joelhos, tornozelos, punhos ou mesmo na coluna. Use uma gaze ou um pano limpo para cobrir a área e evitar que a mistura manche roupas ou lençóis. O ideal é fazer essa aplicação à noite, pouco antes de dormir. Isso porque o repouso noturno favorece a absorção dos ativos pela pele, e o corpo entra em um estado natural de regeneração. Deixe agir por no mínimo 30 minutos. Se possível, mantenha durante toda a noite. Pela manhã, lave a região com água morna e, se quiser, aplique um hidratante neutro para manter a pele saudável. Esse ritual pode ser feito diariamente por 5 a 7 dias. Muitas pessoas relatam melhora significativa já nas primeiras 48 horas, com diminuição do inchaço, da rigidez e da dor. No entanto, é essencial manter a constância. A ação dos compostos naturais é progressiva e cumulativa. Quanto mais regular o uso, mais profundo será o resultado. Mas atenção, mesmo sendo naturais, esses ingredientes merecem respeito. Evite aplicar sobre feridas abertas, peles lesionadas ou em caso de alergia prévia conhecida. Faça um pequeno teste antes. Aplique um pouco da mistura no antebraço e aguarde 20 minutos. Se não houver reação, você pode seguir com segurança. Em caso de ardência, coceira ou vermelhidão intensa, suspenda o uso. Essa prática é mais do que um tratamento. É um momento de cuidado, de escuta do corpo, de pausa. Ao aplicar, respire fundo, sinta a temperatura da mistura, a textura, a intenção do toque. A cura não vem apenas da substância, mas da forma como você se conecta com ela. Quando o corpo sente que está sendo cuidado com consciência, ele responde mais rápido. E é exatamente aí que mora o verdadeiro segredo da medicina natural. Aliar ciência, tradição e presença. Ao iniciar o tratamento natural com os compostos anti-inflamatórios da natureza, muitas pessoas se perguntam: quando vou sentir os primeiros efeitos? A resposta pode surpreender, pois os sinais de melhora real já começam a surgir nos primeiros 5 dias, desde que o uso seja feito com disciplina e atenção. Entender o que ocorre no corpo nesse curto período é fundamental para manter a motivação e não desistir no meio do caminho. Afinal, a cura natural tem seu tempo, mas ele é mais rápido do que muitos imaginam. No primeiro dia, o corpo começa a reagir ao contato com os ativos naturais. A aplicação da mistura com cúrcuma, gengibre e óleo de copaíba, por exemplo, ativa os receptores sensoriais na pele e promove um aumento local da circulação. Isso pode causar uma leve sensação de calor, formigamento ou relaxamento na região inflamada. Esses são sinais positivos. Significam que o fluxo sanguíneo está sendo restaurado e que os compostos estão penetrando nas camadas mais profundas dos tecidos. Embora a dor ainda esteja presente, muitas pessoas relatam uma sensação de alívio quase imediato, como se a articulação estivesse respirando novamente. No segundo e terceiro dias, é comum perceber uma redução na rigidez articular, especialmente ao acordar. Aquele incômodo típico da manhã, quando parece que as articulações travaram durante a noite, começa a diminuir. O movimento se torna mais fluido, e a dor, embora ainda existente, tende a perder intensidade. Isso acontece porque a inflamação começa a ceder gradualmente, e com ela, o inchaço e a pressão nos nervos ao redor da articulação também reduzem. Ao chegar ao quarto dia,
os efeitos se tornam mais evidentes. A dor já não domina mais o foco mental. Atividades simples como subir escadas, levantar-se de uma cadeira ou caminhar pequenas distâncias tornam-se menos desafiadoras. A leveza nos movimentos começa a ser percebida com clareza. O corpo responde com mais flexibilidade, e a confiança em continuar o tratamento cresce, e isso é essencial. A mente e o corpo entram em sincronia, o que acelera ainda mais o processo de regeneração. No 5º dia, muitas pessoas relatam uma sensação de voltar à vida. A articulação antes inflamada apresenta sinais visíveis de melhora. Menos calor, menos inchaço, e uma mobilidade que parecia perdida agora se apresenta com naturalidade. Claro, cada organismo tem seu ritmo, e nem todos terão uma recuperação idêntica, mas os padrões se repetem em quem segue o protocolo com disciplina. E mais importante, essa melhora não vem com efeitos colaterais, como acontece com os anti-inflamatórios sintéticos. O corpo não está sendo forçado, está sendo nutrido e guiado de volta ao seu equilíbrio natural. Esses 5 dias iniciais são apenas o começo de uma transformação profunda. Eles são o combustível emocional para manter o tratamento por mais tempo e colher benefícios ainda maiores. O segredo é não parar. A dor que levou anos para se instalar pode ser desfeita com a força simples, mas poderosa, da natureza. E quando os resultados começam a aparecer tão cedo, a esperança volta a morar no corpo, junto com a liberdade de movimento e a alegria de viver sem dor. Quando falamos sobre tratamentos naturais para dor nas articulações, muitas pessoas se perguntam: será que isso serve para mim? A resposta, na maioria dos casos, é sim, e os benefícios podem ser surpreendentes. Esse tipo de abordagem é especialmente indicado para determinados grupos que enfrentam dores recorrentes, limitações de movimento ou já não querem mais depender exclusivamente de medicamentos sintéticos. Entre os maiores beneficiados estão os idosos, os atletas, pessoas com artrite, artrose ou inflamações crônicas, e até quem sente dores após longos períodos em pé ou sentado. Mas como toda prática que envolve o organismo, também há precauções importantes a considerar. Os idosos, por exemplo, são um dos grupos que mais podem se beneficiar. Com o passar dos anos, o desgaste natural das articulações, somado à perda de colágeno e à redução da lubrificação entre os ossos, torna comum o surgimento de rigidez, inchaços e dores persistentes. Ao utilizar compostos naturais com ação anti-inflamatória, como a cúrcuma, o óleo de copaíba ou o gengibre, é possível aliviar esses sintomas de forma segura, sem sobrecarregar fígado e rins com medicamentos fortes. Além disso, essas substâncias oferecem efeitos colaterais mínimos quando aplicadas corretamente, o que é essencial para essa faixa etária mais sensível. Os atletas também estão entre os que mais colhem frutos com esse tipo de tratamento. Quem pratica esportes ou treina intensamente está sempre sujeito a microlesões, sobrecarga nas articulações e dores que, se não tratadas, podem evoluir para quadros mais graves. A aplicação tópica de substâncias anti-inflamatórias naturais ajuda na recuperação muscular, reduz a inflamação pós-exercício e acelera o retorno à performance ideal. Tudo isso sem comprometer o rendimento com medicamentos que causam sonolência ou alteram o metabolismo. Pessoas com artrite e artrose também encontram nesses métodos um verdadeiro alívio. Nesses casos, a inflamação é constante, e o uso crônico de analgésicos pode trazer riscos à saúde, como problemas gástricos ou hepáticos. A introdução de compostos naturais pode servir como um tratamento complementar ou, em alguns casos, como alternativa ao uso diário de remédios. Muitos pacientes relatam que, ao adotar esses cuidados naturais, conseguiram reduzir a dose de seus medicamentos, com acompanhamento médico, é claro. No entanto, nem todos devem aplicar esses métodos de forma indiscriminada. Pessoas com alergia conhecida aos ingredientes usados, como cúrcuma ou gengibre, devem evitar o uso tópico e fazer sempre um teste antes da aplicação. Gestantes, lactantes e crianças também devem consultar um profissional antes de iniciar qualquer tratamento, mesmo natural. Além disso, se a dor articular for acompanhada de febre, vermelhidão intensa ou deformidades visíveis, é essencial buscar avaliação médica. Esses podem ser sinais de infecções, doenças autoimunes ou condições que exigem diagnóstico e tratamento específicos. Portanto, embora a medicina natural ofereça um caminho promissor e eficaz, a orientação correta continua sendo fundamental. Consultar um profissional de saúde integrativa, um fisioterapeuta especializado ou um fitoterapeuta pode trazer ainda mais segurança e eficácia ao tratamento. O mais importante é entender que o corpo fala, e ao usar os recursos que a natureza oferece, com respeito e consciência, é possível devolver a ele a leveza e a mobilidade que a dor insistia em tirar. Após experimentar o alívio que os métodos naturais proporcionam,
surge a pergunta mais importante: como manter esses resultados e garantir que a dor não volte? A resposta está na construção de hábitos simples e consistentes que fortalecem as articulações de dentro para fora. Cuidar do corpo após a dor desaparecer é como cuidar de um jardim após a primeira colheita. É preciso nutrir, proteger e manter. E felizmente, não é necessário transformar radicalmente sua rotina. Pequenas atitudes diárias podem fazer toda a diferença para blindar suas articulações no futuro. A primeira estratégia é incluir alimentos anti-inflamatórios na alimentação diária. Se você utilizou a cúrcuma, o gengibre ou o óleo de copaíba durante o processo de alívio da dor, por que não mantê-los na dieta? A cúrcuma pode ser usada em chás, sopas ou até mesmo misturada no arroz. O gengibre fresco é excelente em sucos de pratos quentes. Já o óleo de copaíba pode ser consumido em gotas sob orientação. Esses alimentos ajudam a manter o corpo em um estado anti-inflamatório leve, prevenindo recaídas. Outro hábito essencial é manter o corpo em movimento. Exercícios de baixo impacto, como caminhada, hidroginástica ou yoga, são ideais para quem tem histórico de dores articulares. O movimento promove a lubrificação natural das articulações, fortalece os músculos ao redor e aumenta a flexibilidade. Isso evita que o corpo volte ao estado de rigidez e inflamação. A chave é regularidade. 30 minutos por dia já são suficientes para preservar a saúde articular. A hidratação também tem papel crucial. Articulações desidratadas perdem a capacidade de absorver impacto e deslizar com fluidez. Beber pelo menos 2 litros de água por dia ajuda a manter os tecidos conjuntivos hidratados, prevenindo o atrito entre ossos e cartilagens. Pode parecer simples, mas é uma das estratégias mais ignoradas e uma das mais eficazes. Outra atitude importante é respeitar os limites do corpo. Não carregar peso excessivo, evitar permanecer na mesma posição por longos períodos e aprender a ergonomia correta no dia a dia são cuidados que fazem diferença ao longo do tempo. Da mesma forma, o controle do estresse e a qualidade do sono também são fundamentais, pois o corpo só se regenera de verdade quando está em repouso profundo e relaxado. Por fim, manter consultas regulares com profissionais da saúde integrativa pode ajudar a ajustar sua rotina conforme as necessidades do seu corpo. Afinal, prevenir é sempre melhor do que remediar. É importante que saibam: as informações contidas nesse vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Deixe nos comentários qual alimento você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as dicas sobre alimentação saudável. Isso ajuda demais o canal a crescer e leva esse conteúdo a mais pessoas. E agora eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre o tratamento natural para dor nas articulações, como você pretende incorporá-lo na sua rotina a partir de hoje? Me conta aqui nos comentários. E não saia agora não. Temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolhe um e continua com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.